Continuando a nossa caminhada aqui nessa manhã, gostaria de compartilhar com você um texto que se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Gálatas 6, 1. Eu queria falar com você hoje na necessidade que nós temos de recuperar aqueles faltosos, recuperar os faltosos. Às vezes nós achamos que a igreja ela existe só para o povo se reunir ali em determinado horário, marcado, agendado, e aí cantar alguns cânticos juntos e ouvir o pregador, separar as crianças de repente para as salas do departamento infantil, e depois a gente termina o culto, toma um chá, toma um café, conversa um pouquinho e vai embora. Se a igreja se resumisse só a isso, seria muito bom, muito bom. Mas ser igreja não é ir na igreja, tá? Ser igreja é muito mais do que isso. A palavra de Deus há muito tempo, desde há muito tempo, fala que existe uma possibilidade muito concreta das pessoas que fazem parte dessa igreja, elas errarem, elas falharem. E aí, às vezes, essas pessoas que falham, que erram, nós não temos muita paciência com ela, ainda mais se for uma pessoa que tiver muito tempo na igreja. Uma pessoa que tiver muito tempo na igreja, essa nós achamos assim, não, essa não deveria falhar, se falhou, se errou, é melhor ser tirada daqui, porque decepcionou muita gente, entristeceu muita gente. Então ela não é digna de estar no nosso meio não, porque no nosso meio só pode ficar as pessoas que acertam. Às vezes você nem fala isso, mas você pensa isso e você age assim com as pessoas que falharam e com as pessoas que erraram. E tem um detalhe interessante, você quando prega o evangelho, porque também é outra questão que nós precisamos reaprender, pregar o evangelho, testemunhar do evangelho, falar daquilo que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, da transformação, da restauração e da vida eterna que ele conquistou na cruz do Calvário. Também é uma coisa que está ficando meio um pouco raro também, as pessoas testemunharem da sua fé. Mas, quando você testemunha da sua fé, ou quando você compartilha da sua fé, você compartilha com pessoas, às vezes, que estão com a vida arrebentada. Se você vai falar para uma pessoa que tem dependência química, qualquer tipo de dependência química, você fala para ela que Jesus Cristo pode restaurá-la e libertá-la daquele vício que está matando a sua vida, está tirando a sua vida, e que está também acabando com a sua família, está fazendo com que perca o trabalho. Não, mas se Jesus Cristo entrar na vida daquela pessoa, Jesus Cristo pode restaurar a vida dessa pessoa. Se você vai falar do evangelho para uma pessoa que está atolada em qualquer tipo de erro, qualquer tipo de pecado, que cometeu os piores possíveis, ou estão cometendo, você fala que a graça de Deus é poderosa para libertar. Isso é verdade, é poderosa mesmo, ela liberta mesmo, ela cura mesmo, ela restaura mesmo, ela traz vida, onde nós não tínhamos expectativa nenhuma de ter nenhum tipo de vida. No entanto, essa mesma graça que nós pregamos, esse mesmo evangelho que nós pregamos, quando alguém do nosso meio, da nossa igreja, do nosso círculo de relacionamento, ele falha e ele erra, parece que essa graça não é mais suficiente para restaurar a vida dessa pessoa. A graça que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos, que é poderoso, é para aquelas pessoas que estão de fora. Mas para aquelas pessoas que estão dentro,
elas não são merecedoras mais dessa graça, porque elas erraram e elas falharam, e elas não deviam fazer isso. Aí você vai pensar assim, mas tudo bem, mas quem tem posições, funções elevadas, tem mais responsabilidades. Então elas têm que ficar mais atentas. Sim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu não estou dizendo que isso não deva acontecer. Deva acontecer sim, as pessoas têm que se policiarem mais, elas têm que vigiarem mais, elas têm que... Mas só que existem possibilidades grandes de qualquer pessoa, independente da função que ela ocupe, independente do cargo para alguns lugares que ela ocupe, do título que ela tem. Qualquer um pode falhar, qualquer um pode errar. E às vezes as pessoas erram conscientemente e as pessoas erram inconscientemente. Mas qualquer um, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós precisamos cuidar das pessoas que estão vivendo no erro. Nós precisamos cuidar daquelas que caíram e não estão conseguindo sozinhas se colocarem de pé novamente. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê um coração, não um coração que seja radical ao extremo de achar que a pessoa agora tem que ser deixada para lá porque essa não tem conserto mais. E tem. Então, o texto que nós lemos aqui, recuperando aqui, eu compartilhei com os faltosos de Gálatas 6:1. Vou repetir com os irmãos aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Guarda. Então, a espiritualidade, aqueles que são experientes, que têm maturidade cristã, têm maturidade espiritual, eles precisam cuidar daqueles que falharam, daqueles que erraram. E a igreja é esse grupo de pessoas que geralmente não deixa ninguém pelo caminho. A igreja verdadeira. Você vai caminhar com o irmão uma milha, e se preciso for, você vai caminhar uma segunda milha com o irmão. Você vai fazer com o irmão, ou com a irmã, ou com a pessoa que falhou, com a pessoa que errou, aquilo que está além das suas forças, aquilo que está além da sua obrigação, aquilo que está além do seu entendimento. Você vai fazer porque a palavra de Deus diz, se você é espiritual, você precisa cuidar daqueles que falharam, daqueles que erraram. Você não deve virar as costas para ele. A ideia daquele perfeccionismo cristão que foi defendido por algum segmento aí no passado, daqueles que não erram, daqueles que não falham, daqueles que não cometem nenhum tipo de erros nessa caminhada, se você verdadeiramente foi transformado e cheio do Espírito Santo do Senhor, ele cai por terra diante de algumas passagens bíblicas, diante de algumas orientações das Escrituras. Então nós precisamos, e nós somos motivados pelas Escrituras, a cuidarmos dos faltosos. Então, se você pega esse versículo lido, existe um fato. Primeiro, qualquer pessoa pode cair. Qualquer irmão pode ser surpreendido em alguma transgressão, mesmo sem perceber a gravidade do seu erro. Qualquer um. Segundo, precisamos de uma atitude. Todo cristão maduro deve cuidar espiritualmente dos irmãos faltosos. Os irmãos espirituais, cristãos maduros, ou aqueles que andam no Espírito Santo, devem restaurar ou conduzir o irmão que caiu à sua posição anterior de integridade e pureza. É a nossa função. E nós precisamos caminhar assim, nós precisamos viver assim. E se você tem dificuldades nessa área, meu irmão, minha irmã, eu queria que você pedisse ao Senhor, pedisse que o Espírito Santo do Senhor trabalhasse na sua vida. Porque uma das coisas mais maravilhosas que podem acontecer numa caminhada cristã é quando você
usado pelo Senhor, consegue ajudar uma pessoa que está vivendo em falta, que viveu em erro, que caiu e que foi instrumento do Senhor para restaurar a vida dessa pessoa. Em terceiro lugar, uma preocupação que as Escrituras dizem aqui. Você deve ajudar, você deve assistir, você deve cuidar, se alguém for surpreendido em alguma falha, mas você também precisa guardar-te para que não sejais tentado também. Ninguém está livre disso. Você precisa guardar-se o tempo todo para que isso não aconteça na sua vida. A tentação vem sobre pessoas maduras ou inexperientes. Elas vêm. E elas não poupam ninguém. Então você precisa se guardar. Olhar a sua vida, pedir ao Senhor que mostre, que cuide, que te ampare e que te sustente, porque ninguém está livre disso. Enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por essas dificuldades. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesse dia, que Deus te sustente, que você possa abrir os olhos e o coração para aquelas pessoas que de repente cometem algum erro, alguma falha, que você possa amá-las incondicionalmente, porque você, às vezes, que compartilha da palavra, você que está à frente, que é uma pessoa que tem uma posição, que tem a sua família, você não está isento do erro, você não está isento da falha. Eu tenho certeza de que quando você vier a cometer um erro, ou você vier a cometer uma falha, espero que isso não aconteça, mas você gostaria de ser tratado com amor, com misericórdia, mas ser tratado. É interessante essa palavra, tratado. Tratado dá a ideia de restauração. Você gostaria de ser tratado com amor, com graça, com misericórdia, com justiça também. Eu tenho certeza disso. Então, ame as pessoas, invista na vida das pessoas, acolha as pessoas que falharam, que erraram, que Deus possa te abençoar, te sustentar nessa caminhada, nessa jornada árdua, difícil, desafiadora, em nome de Jesus. Um grande abraço.